Existe algo que acontece no momento exato em que você entra em uma lotérica. Não estou falando do barulho do ambiente. Não estou falando das filas, dos números piscando nos painéis, da caneta presa ao balcão com um cordão desgastado. Estou falando de algo muito mais sutil. Algo que a maioria das pessoas não percebe porque nunca parou para observar. Estou falando do estado interno que você carrega quando cruza aquela porta. Porque existe uma diferença enorme entre a pessoa que compra um bilhete esperando perder e a pessoa que compra um bilhete sabendo, no fundo, de algo que vai além da lógica, que algo está prestes a mudar. E essa diferença não está no número escolhido, está nas palavras que você carrega dentro de você antes mesmo de abrir a boca. Fique comigo. O que vou compartilhar com você hoje não é sobre sorte. Nunca foi sobre sorte. O que vou revelar é sobre algo que os antigos já sabiam e que o mundo moderno esqueceu com pressa demais. Há muitos anos, estudando junto a um mentor que poucos conheceram, aprendi que o ser humano vive em dois mundos simultaneamente. O primeiro mundo é o visível. É o que você toca, o que você vê, o que você mede. É o bilhete na mão. É o saldo na conta. É o número sorteado na televisão. O segundo mundo é invisível. E é exatamente nele que tudo começa. Meu mentor costumava dizer uma frase que ficou gravada em mim como uma marca profunda. Ele dizia: "Nenhum homem colhe aquilo que não plantou primeiro no silêncio." Eu levei anos para entender o peso completo dessas palavras. Porque plantar no silêncio não é um ato de fantasia, não é ilusão, não é escapismo. É um ato de alinhamento entre o que você é por dentro e o que você convida para a sua vida por fora. E a semente mais poderosa que um ser humano pode plantar no silêncio é a palavra. Não qualquer palavra. Não as palavras que você pronuncia por hábito, por automatismo, por distração. As palavras que você pronuncia com presença, com intenção, com o peso de quem sabe que cada sílaba é uma instrução dada ao universo sobre quem você é e o que você merece receber. Preciso te fazer uma pergunta e quero que você responda com honestidade. Qual é a última coisa que você disse a si mesmo antes de comprar seu último bilhete de loteria? Se você for honesto, provavelmente foi algo como: "Bem, quem sabe desta vez?" Ou "Nunca ganho nada mesmo." Ou talvez o pior de todos, um silêncio vazio, automático, a compra feita no modo dormido, sem consciência, sem intenção, sem presença. E sabe o que é esse estado? É como tentar plantar uma semente em terra seca, pedregosa, sem preparo. A semente até pode ser boa, o número até pode ser o certo, mas o solo interno que deveria recebê-la com abertura, com crença, com vibração, esse solo estava árido. As tradições ancestrais que estudei ao longo de décadas falam de um princípio que existe em culturas separadas por oceanos e séculos de distância. Os tibetanos chamavam de Ngondro, o preparo. Os sufis falavam em Tawadjo, a orientação do coração. Os povos indígenas das Américas realizavam rituais de intenção antes de qualquer grande ato. Nenhuma dessas tradições acreditava que o resultado de uma ação começa no momento da ação. Todas elas sabiam que o resultado começa muito antes, no estado interno, na palavra pronunciada com consciência, no preparo do campo. Agora quero que você imagine algo comigo. Imagine dois homens que entram na mesma lotérica, no mesmo dia, compram bilhetes do mesmo concurso. O primeiro entra distraído, pensando no aluguel atrasado, sentindo no peito aquela pressão conhecida de quem acha que merece menos do que precisa. Ele escolhe os números sem cerimônia.
paga, dobra o bilhete no bolso e sai pensando: provavelmente vou perder de novo. O segundo homem entra diferente. Antes mesmo de sair de casa, ele ficou alguns minutos em silêncio, não rezando no sentido religioso convencional, não pedindo como quem mendiga, mas se posicionando, alinhando, dizendo a si mesmo com calma e com firmeza palavras que não eram um desejo, eram uma declaração. Ele entra na lotérica carregando dentro de si uma frequência diferente, uma espécie de certeza tranquila, como alguém que não está comprando esperança, mas confirmando algo que já sente verdadeiro. Agora, a pergunta não é quem vai ganhar. A pergunta é: qual dos dois você tem sido? Existe algo que descobri ao estudar pessoas que vivem em abundância constante, que não se refere apenas à prosperidade financeira, mas a uma abundância de saúde, de paz, de oportunidades, de sincronicidades. Essas pessoas não pensam sobre o que querem da mesma forma que a maioria pensa. Elas não formulam pedidos, elas formulam identidades. Existe uma diferença fundamental entre dizer eu quero ganhar e dizer eu sou alguém que recebe. A primeira frase coloca a vitória fora de você, no futuro, condicional, distante. A segunda frase ancora a vitória dentro de você, no presente, como uma verdade que já existe e que o mundo externo está apenas aguardando o momento de confirmar. Isso não é auto-engano, isso é reprogramação profunda. A neurociência contemporânea e a sabedoria ancestral chegaram, por caminhos completamente diferentes, à mesma conclusão. O cérebro humano não distingue com clareza entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Ambas ativam os mesmos circuitos, ambas constroem os mesmos padrões, ambas moldam o que você espera, o que você nota e o que você atrai para si. Quando você pronuncia palavras de vitória com o corpo, com a emoção, com a crença, com a voz de quem já chegou lá, você não está enganando ninguém. Você está plantando no solo mais fértil que existe, o seu campo interno. Quero falar agora sobre as palavras em si, porque não é qualquer sequência de sílabas que carrega poder. Uma palavra pronunciada mecanicamente é como uma semente jogada no asfalto. Ela tem toda a informação genética para se tornar uma árvore enorme, mas sem o solo certo, sem água, sem calor, ela não desperta. A palavra que transforma é a palavra pronunciada com 3 elementos simultâneos. O primeiro elemento é a presença. Você precisa estar completamente ali, naquele momento, naquele ato, sem a mente no passado ou no futuro. Aqui, agora, com atenção total sobre o que está sendo dito. O segundo elemento é a emoção. Não uma emoção performática, forçada, artificial. Uma emoção genuína. O que você sentiria se já tivesse recebido o que está declarando? Deixe esse sentimento nascer antes da palavra, não depois. O terceiro elemento é a crença. Não a crença inocente de quem nunca foi decepcionado. A crença madura. A crença de quem escolhe, conscientemente, acreditar mesmo sem prova. Porque entende que a prova sempre vem depois da crença, nunca antes. Quando esses 3 elementos se unem em uma única palavra, algo acontece. Não consigo te explicar com precisão científica por que acontece, mas posso te dizer que homens e mulheres ao longo de milênios observaram e documentaram esse fenômeno sob diferentes nomes. Alguns chamaram de lei, outros chamaram de graça, outros chamaram de sincronicidade. O nome não importa. O que importa é que acontece. Quero te dar agora algo concreto. Não são palavras mágicas no sentido fantasioso. São declarações
que, quando pronunciadas com os três elementos que descrevi, começam a reorganizar o seu campo interno. Antes de comprar seu próximo bilhete, encontre um momento de silêncio. Não precisa ser longo. Pode ser nos minutos antes de sair de casa. Pode ser no carro estacionado. Pode ser apenas 30 segundos de respiração consciente. E nesse silêncio, diga estas palavras, ou palavras que façam sentido para você na mesma direção. Eu sou alguém que recebe bem. A abundância reconhece o meu nome. O que é meu por direito de consciência está encontrando o seu caminho até mim. Sou grato pelo que já chegou e por tudo que está chegando. Mas não diga como quem recita um texto. Diga como quem lembra de uma verdade que havia esquecido. Diga com os olhos fechados se precisar, com a mão no peito se ajudar, com uma respiração profunda que abra o espaço interno necessário para que as palavras não apenas saiam pela boca, mas ecoem em cada camada do seu ser. Existe um ensinamento muito antigo que poucos conhecem, passado de geração em geração em certas tradições de sabedoria que estudei. Ele diz que o universo não responde ao que você quer. O universo responde ao que você é. E o que você é, a cada momento, é determinado em grande parte pelo diálogo interno que você mantém consigo mesmo, pelas histórias que você repete, pelas identidades que você reforça, pelas palavras que você escolhe, consciente ou inconscientemente, para descrever a sua relação com a vida, com o dinheiro, com a sorte, com o merecimento. Se você passa os dias dizendo, mesmo que em silêncio, que nunca tem sorte, que o dinheiro não foi feito para você, que riqueza é coisa para outros, então o que você está comunicando ao universo e ao seu próprio subconsciente, que é o executor mais preciso que existe, é exatamente isso. Mas se você começa a dizer, com consistência, com emoção, com crença crescente, que você é alguém aberto para receber, que a abundância flui naturalmente em direção a você, que vitórias de todos os tamanhos fazem parte da sua jornada, algo começa a se reorganizar. Não da noite para o dia, não de forma mágica e instantânea, mas de forma real, de forma progressiva, de forma que você começa a notar, primeiro nos pequenos sinais, depois nas coincidências mais significativas, depois nos resultados concretos, que algo mudou na sua relação com o mundo. Preciso te dizer algo que raramente se fala nesses contextos. A prática das palavras conscientes não é uma técnica para manipular o universo. É uma prática de autorrevelação. Quando você começa a pronunciar palavras de abundância com sinceridade, muitas vezes o que acontece primeiro não é um bilhete premiado. O que acontece é que você começa a enxergar possibilidades que sempre estiveram lá, mas que você estava cego demais de escassez para notar. Uma oportunidade que passa pela sua frente e que antes você ignoraria. Uma conversa que acontece no momento exato certo. Uma ideia que surge no silêncio de uma manhã e que carrega em si as sementes de algo transformador. A loteria é uma das formas que a abundância pode escolher para chegar até você, mas não é a única. E quando você se abre genuinamente para receber, sem fixar com rigidez por qual porta a bênção deve entrar, o fluxo se torna muito mais rico do que qualquer bilhete poderia conter. Isso não significa que você para de comprar bilhetes. Significa que quando você compra, compra de um lugar completamente diferente. Não de desespero, não de mágica barata, mas de uma confiança tranquila e profunda de quem sabe que está em alinhamento com o que está buscando. Quero te deixar com uma prática. Por 7 dias, antes de qualquer momento em que você lide com dinheiro, seja comprar um bilhete, seja pagar uma conta, seja receber o seu salário, dedique 30 segundos a uma palavra, uma única palavra. Escolha uma palavra que para você carregue o peso da abundância. Pode ser fluxo, pode ser merecimento,
pode ser gratidão, pode ser abertura. Diga essa palavra em voz baixa ou apenas internamente, mas com toda a sua presença, como quem acende uma vela no escuro, com calma, com intenção, com a certeza de quem sabe que a luz, pequena no início, tem poder de iluminar um ambiente inteiro. Faça isso por 7 dias e observe, não com ansiedade, não com a pressa de quem quer provar algo, mas com a curiosidade serena de quem está disposto a perceber o que muda quando você muda o que você carrega por dentro. Se estas palavras chegaram até você hoje, não foi por acidente. Poucas coisas chegam até nós por acidente quando estamos prestando atenção. Algo em você está pronto para uma relação diferente com a abundância. Algo em você sabe que existe mais do que aquilo que você tem recebido. Algo em você está acordando para a compreensão de que o primeiro campo a ser cultivado não está fora, mas dentro. Se isso ressoa, escreva nos comentários uma única palavra, a palavra que você escolheu como a sua semente para os próximos 7 dias. Não é um ritual, não é superstição, é um ato de intenção pública, um compromisso com você mesmo na presença de outros que estão na mesma jornada, porque o caminho para a abundância raramente é solitário. E saber que outros estão plantando ao seu lado torna o solo de todos um pouco mais fértil. Ative o sino de notificações se você quer continuar recebendo esses ensinamentos. Não porque eu precise dos seus números, mas porque você merece ter um espaço de silêncio e profundidade em meio ao ruído do mundo. Até a próxima vez, e que o que é seu por direito de consciência encontre o seu caminho até você, de formas que surpreendam até mesmo as suas maiores expectativas.